E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o F360 da ESPN, trazendo aí as últimas novidades, notícias aí do nosso Palmeiras. Palmeiras aí que tá na vice-liderança do campeonato com 7 pontos, galera. 2 vitórias e um empate, tá invicto aí no campeonato. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras e Corinthians agora, vamos ouvir o Abel Ferreira e o Emiliano. O Ramon Dias estava suspenso, né? Isso. Então o Emiliano, filho dele e auxiliar, falou. Vamos lá. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Y acho que yo podría excusarme tranquilamente en los desfalques, ¿no? Y no somos así, ¿no? Y tenemos un elenco competitivo, tenemos que botar la cara y mejorar con el elenco que a gente tem, ¿no? No tengo mucha excusa. Sería muy fácil para nós falar, bueno, por los desfalques, pero nós tenemos un elenco cualificado que tiene que brigar y hoy estuvimos abajo, no es excusa. Claramente, si vos no tenés los 5 jugadores, prácticamente 4 o 5 jugadores que son muy importantes y sobre todo 4 titulares, es normal que baje un poco el nivel. Pero vamos a seguir brigando con lo que tenemos. Mari Pereira, Palmeiras começou daquele jeito que o torcedor do Verdão gosta. Avassalador, Mari. Pois é, exatamente. Nesses últimos jogos, o Abel tendo que mexer um pouquinho, né, no posicionamento dos jogadores de frente, Felipe Anderson caindo na direita, o Estevão com essa liberdade para atuar próximo dele, um pouco mais centralizado, ainda a ausência do Rafael Veiga, esse cara que ficou fora quase que de uma temporada inteira e é muito importante para o Palmeiras, o Piquerez, voltando num ritmo muito interessante, é muito diferenciado esse lateral, faz um gol importante que abre de fato o jogo para o Palmeiras, que encontrou um Corinthians desfalcado, é bem verdade, inclusive, ou principalmente, do seu goleiro, mas ainda assim não mostrou nenhum nível competitivo nessa partida na Arena Barueri. Corinthians que deixou a impressão boa para a torcida, ganhando o título do Campeonato Paulista, vencendo o primeiro jogo fora e depois segurando o outro jogo. O pessoal cobrou ali o Donelli. Mas, para o Palmeiras, eu acho que fica essa apresentação e essa impressão de que, de fato, o Abel ele vai encaixando as peças e dando tempo para esses jogadores se adaptarem ao que ele pede. No sábado, ele não quis cravar, ainda teve esse gol do Vitor Roque anulado, ele não quis cravar que a melhora do Felipe Anderson foi condicionada ao lado direito, que é onde ele mais atuou, e nem que assim permanecerá. Ele só pontuou como algo, de fato, das 2 partidas. Mas vem jogando melhor. Mas vem jogando lado direito, muito não vem? melhor. O Paulinho entrando também e ganhando o ritmo de jogo. Vai ser um jogador muito importante. O Abel vai ter muitas opções lá na frente, porque volta Maurício, volta o Veiga. Ele ainda tem o Facundo como opção. Vai perder o Estevão no meio do ano, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E o Corinthians precisa de mais entrega, de mais entrosamento, mesmo com as ausências. O Memphis quase não apareceu no jogo, enfim. Foi muito distante a apresentação do Palmeiras e a apresentação do Corinthians, um muito acima, o outro muito abaixo. Uma piada, como o Galvão, que aliás tive a honra de trabalhar com ele muito tempo, mas o Corinthians lembrou o Santos. Não jogou nada. Foi o contrário. Não jogou nada. Se for como o Santos não jogou nada e o Corinthians também não jogou nada, hein? Sim, foi. Certo ou tô errado? Passou um carro por cima do Corinthians no sábado, né? Especialmente aqueles 20, 25 primeiros minutos, o Palmeiras entrou com muita intensidade. O Palmeiras tinha uma dívida, né? Da final do Campeonato Paulista, dos 2 jogos da final do Campeonato Paulista. Precisava dar um retorno para o seu torcedor. O Corinthians talvez tenha entrado um pouco mais relaxado nesse jogo. E o Palmeiras não deu chance. Fez mudanças táticas, teve adaptações, novidades. A gente já tinha falado sobre o Estevão mais por dentro e o Felipe Anderson mais pela direita. No jogo com o Cerro Porteño já começou a acontecer isso. Mas eu acho que o grande diferencial foi a intensidade. O Palmeiras não deixou o Corinthians
respirar no início. Depois que abriu a vantagem, aí mudou a sua estrutura, né? Passou a jogar um pouco mais atrás, explorando velocidade. No segundo tempo poderia ter feito mais 2, 3 gols, não seria nenhuma injustiça se isso tivesse acontecido. Teve bola na trave, teve gol no lado. Fez o que quis no jogo, montou a sua estratégia, executou e ganhou sem que o Corinthians pudesse respirar do outro lado. Como cantaria aqui bancada, né? Só deu Verdão. Porque, e do ponto de vista do Corinthians, não se joga um derby assim, né? Por mais que você esteja relaxado porque ganhou o título, mas é uma bola cantada que o Palmeiras estaria mordido. O Corinthians ficou devendo, pelo menos, competitividade. Uma finalização. O Corinthians vai chutar uma bola no acréscimo do segundo tempo, pelo pé do Hugo, que havia entrado no lugar do Bidu. O Matheus Donelli, contra ele, a torcida está falando que é chama-gol, que toma gol de fora da área, e a favor dele a gente pode dizer que se não fosse ele era mais. Porque ele pegou pelo menos duas ou três bolas. As imagens antes do gol do Piquerez, né? O segundo gol, você não achou que ele poderia ter... que era uma bola defensável? Era de muito longe, defensável, mas tinha gente na frente, enfim. Não é o goleiro para o futuro do Corinthians. Isso... acho que até ele sabe. Mas eu acho que tem uma grande diferença. Melhor. O Hugo, que é o titular, e com todos os méritos, né, que tem sido muito importante para o Corinthians, de vez em quando toma gols também defensáveis. Toma. Sim, mas também de vez em quando pega pênalti Quando que ele não pegou na vida e que eu acho que dificilmente vai pegar. Tudo bem, mas assim, aí você pega e você... O Corinthians não tem outro goleiro. O Hugo está machucado. O goleiro é Donelli. Não vai contratar ninguém. Não vai pegar lá o Courtois e colocar na reserva do Hugo. Não tem isso. Eu achei que ele foi bem no jogo. A realidade é essa. O segundo gol, tenho dúvida. Talvez fosse defensável. Tem dúvida. Então, se a gente pegar... A questão toda é que você já coloca uma nuvem de chuva em cima do goleiro. Não tô Porque se fosse o Hugo a tomar esse gol, ninguém ia falar nada. Um chute de fora da área que foi forte foi bem no cantinho. O Hugo falhou em pré-Libertadores. Sim. Falhou. E ninguém fala nada quando ele falha. Ele falha porque faz parte da vida do goleiro. Quando sai o Rafael e entra o Jandrei. Ou tem bola que nem é defensável mesmo. Na minha visão, a gente tem que falar, com todo respeito, mas Você tem que até falar fala quando que- qualquer goleiro falha. Bem, Se o Courtois falha, a gente fala. Você até fala... Por exemplo, o Courtois, já que eu citei, você citou também. Tomou 2 gols de falta, em chutes violentos de longe, e que ele não chegou nem perto da bola. Alguém falou assim, poxa, esse Courtois não serve para o Real Madrid. Não, mas ninguém falou aqui que o Donelli não serve. Não. Ninguém está falando Você isso. acabou de falar que não é o goleiro para o futuro do Corinthians. Também acho que o goleiro é o Hugo. Mas assim, o que acontece é que é uma pressão absurda. Ele sabe que não é. É uma pressão absurda. E eu acho que isso joga contra o próprio Corinthians. Não, mas Porque senão vai ter outro goleiro. O goleiro reserva é ele. Enquanto o Hugo não voltar, vai jogar ele. Aí não adianta ficar falando, ele falhou aqui, falhou ali, ele não presta, tal, não sei o quê. E o próximo jogo? Ele vai entrar como em campo? Não, a derrota não passa por ele. As imagens mostram. O primeiro gol sai depois que ele faz uma grande defesa, tem o escanteio. O segundo gol sai depois de um chute na trave do Felipe Anderson no nariz dele. O segundo Tem também tempo... a liberdade para os caras chutarem também, né? O segundo tempo começa com uma cabeçada no travessão dele. Ele faz uma grande defesa numa bola do Estevão, que ali podia ser E a uma bola do Vitor Roque também, se eu não me engano, que ele defende. Também teve o lance do Vitor Roque. Então, uma situação do jogo, são os 2 gols que ele tomou de longe. Ele não tem culpa nenhuma na derrota. Na verdade, ele é responsável pelo Corinthians não ter sido goleado. Claro. Mas o segundo gol, eu estou dizendo, era uma bola que poderia o grande goleiro poderia ter feito a defesa poderia ali. ter feito melhor. E ele Junto também. à trave, gente. É aquela diferença entre o gol... Talvez estivesse muito Coladinho adiantado. na trave, olha só. Mas Muito coladinho na atrasado trave. também, Um né? salto atrasado, É não tem isso. como. Tá saltando atrasado. Ele tá saltando na hora que a bola já foi. Temos uma tela do Paulinho, falamos muito do Donelli. Tela do Paulinho, o palmeirense quer saber. E aí, o Paulinho? Jogou pouco tempo, mas vamos dar uma olhadinha nos números. Finalmente, a esperada estreia, né? 12 ações com bola, 2 na área rival, 1 finalização, 1 duelo vencido, 1 falta sofrida, entrou aos 76 minutos. Tá bom. Tem gente que joga 90 não faz isso. Ah, é? Tem muito time por aí. Ele entrou no primeiro lance, ele já ia fazendo gol. Ele consegue passar por 2, entrar na área, acabou se enrolando ali na sequência da jogada. Mas é um jogador especial. É um jogador especial e... Vai ajudar muito. Esse vai ajudar. Vai? Esse vai ajudar. E entrou numa situação Esse lance que eu boa falei, do jogo, né? o Donelli Uma sai e situação- tira a bola. Placar controlado, um momento ideal para ele entrar. Não entrou como salvador da pátria. Para essa transição, interessante.
peso, jogo importante. Eu fico na dúvida como é que vai ser montado, é claro. Até falei isso no Linha de Passe no sábado. A gente tem essa mania de querer estabelecer um time titular que vai jogar com... E, na verdade, na prática, você não tem. O professor sempre fala aqui, né? 15 e 16. Mas o rendimento até aqui... mas gastou não sei quantos milhões para contratar o Vitor Roque. Até aqui o rendimento dele é pequeno. Não só... porque não faz gol. Porque fez até um gol, foi anulado... Infelizmente para ele, né? Lamentavelmente para ele, que talvez pudesse ser a redenção, um gol contra o Corinthians. Mas para o jogo como um todo, ele participa pouco do jogo. E aí você, não, vai chegar o Paulinho e sai o Facundo. Será? Talvez saia o Vitor Roque. Claro que num primeiro momento não sei se vai ser assim, porque tem o peso do investimento, de tudo que se aposta no Vitor Roque, mas com o dia a dia, futebol correndo, se o Vitor Roque continuar não entregando, ali na frente pode ser diferente. E lembrar que ainda tem o Maurício para entrar, e depois tem o Veiga para voltar. É bom para o Palmeiras. Tem a opção ali na frente. Agora, quem sabe o Paulinho não ajuda a potencializar o Vitor Roque? Claro, eu também acho. Eu tentaria... E o Abel não desiste fácil de jogador assim. O Vitor Roque ainda vai ter muita oportunidade. Nem é para desistir, ele é bom jogador. Mas a cobrança, pelo investimento e pelo que é o Palmeiras, é por resultados. E você tem outros jogadores correndo ali e falando, opa, tô aqui. Peraí, pode jogar facilmente, tranquilamente, Paulinho e Vitor Roque juntos. Claro que pode. Então. Pode. Mas tem, por exemplo, quem é o cara que estava resolvendo, ele fazendo gol pro Palmeiras? O Maurício. Está machucado. Quando voltar, se ele voltar fazendo gol, você já coloca uma pulga atrás da orelha. Tem um cara que não está fazendo gol, tem outro que faz gol, quem joga? O cara que faz gol. Não é ótimo isso? Tem o Paulinho que vai entrar, provavelmente vai fazer gol também, porque você já vê, na primeira entrada que ele dá, ele já mostra... Tem o Veiga. Um desempenho diferente. Tem o Veiga. O Facundo também é um jogador que pode ser importante. Diante de tantas opções. Então, assim... O Facundo está na mesma do Vitor Roque. Ou pior. Não, que agora não apresentou também nada de especial. Não. Mas ele é um jogador que, para o coletivo do time, participa mais. Volta, ajuda na marcação, participa da organização das jogadas. Ele não é o cara do gol. Tem que ajudar a fazer gol lá na frente. Um super craque, mas para o time, ele participa mais do jogo do que o Vitor Roque. Mas se tem um candidato a sair do time, é ele. Até pela grife. Sim, pela grife. Da fila do pão. O Maurício não é candidato a entrar se tiverem Vitor Roque e Paulinho juntos. A primeira de arrancada é com Vitor Roque e Paulinho. Eu acho que tem alguns candidatos a saírem do time. Acho que até o Estevão. Nessa configuração. O Estevão vai sair mais cedo ou mais tarde. Não, mas eu acho que até nessa configuração do Felipe Anderson. Eu vejo o Abel trabalhando com várias situações. Se ele tem o Paulinho em condições de jogar 90 minutos, ele tem várias formas de montar esse ataque do Palmeiras. Estevão na reserva, você está falando? Não acredito. Eu acho que ele tem algumas situações. Nenhuma chance, com o Felipe Anderson, com o Veiga, com o Paulinho, com o Vitor Roque. Você vai tirar o craque do time? Não, eu vejo rodando o time. Eu vejo algumas possibilidades do Palmeiras acontecer. O Palmeiras naturalmente vai ter que tirar. Mais cedo ou mais tarde, o Estevão vai embora. Isso é outra coisa. Quando ele for embora, é uma coisa. Vai ter que trabalhar. Mário não está falando quando ele vai embora. Mário está falando antes. Eu não tenho certeza dele titular em todas as partidas até o meio do ano. Eu acho que o Abel, ele hoje tem... Para poupar. Outras... Pode ser. Não, então, não estou falando que ele perde espaço. Eu estou falando que, inevitavelmente, não só o Facundo tem possibilidade de sair desse time, com as opções que o Abel tem agora. Voltando o Maurício, voltando o Veiga, Paulinho entrando, Felipe Anderson desempenhando pela direita. Ele não tem vaga disponível para todos esses jogadores. Então, se ele desloca o Estevão, porque o Veiga está fora, e adapta o Felipe Anderson do lado do Estevão, e quando o Veiga volta? Com o Felipe Anderson desempenhando pela direita. Mas eu acho que tecnicamente... Eu achei assim, uma grande notícia essa libertação do Estevão, de tirá-lo ali da ponta direita, onde ele fez muito ano passado, só que não estava mais fazendo. Encontraram a maneira de marcar o Estevão pela direita. E o Corinthians provou isso durante as finais do Campeonato Paulista. Então, quando você tira ele de lá, fala assim, vem jogar aqui pelo meio. Ele faz uma jogada no segundo tempo pela esquerda, maravilhosa. Quase sai o gol. É o contrário do Arias. E assim, eu acho que ele livre, ele pode entregar muito mais do que vinha entregando. E aí, assim, é questão de você preparar o time para ficar sem ele. Mas enquanto tiver, eu acho que ele joga. Agora, enquanto estiver disponível e bem fisicamente. Você tem mais solução do que problema aí. Porque dentro daquela política dos 16, ele tem um time
vindo de fora, pelo menos Paulinho e Maurício, de cara. Olha que belos ingredientes para tocar essa temporada, né? Que belos ingredientes. Muito jogo, né, gente? Exatamente. Às vezes durante um jogo. Mas eu acho que o time de cara, o time ideal de saída, tem Estevão, tem Vitor Roque e tem Paulinho juntos. Tem que tentar isso aí. É claro que vai rodar, tal, porque Então tem Veiga. Tem Mundial, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileiro. Mas vamos pensar assim, jogo decisivo, oitavas de final de Libertadores, Palmeiras e River Plate. Força máxima. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Racing. Mata-mata. Estevão vai jogar. Vai. Né? Vitor Roque vai jogar. Ele vai ser poupado. Paulinho vai jogar. Que a Mari colocou são justamente para esse jogo. Eu prefiro esperar para ver uma amostra maior do Felipe Anderson por ali, do Paulinho. Eu hoje não consigo cravar esse time. Eu acho que ele vai querer usar o Paulinho ou no lugar do Facundo ou como centroavante. Não como segundo homem, assim. Ou é a referência ou é o cara da esquerda. Não vejo ele usando o Paulinho, Vitor Roque e Paulinho por dentro. Pode acontecer, como ele falou na coletiva. O Abel sempre fala, tem o nervosismo dele, né? Tem a maneira dele de se comunicar, que é sempre uma maneira de buscar o conflito, de buscar o embate com quem está fazendo as perguntas, mas, ao mesmo tempo, ele vira e mexe, ele fala bastante de futebol. Ele, por exemplo, fizeram uma pergunta para ele, que foi a última da coletiva, que foi justamente sobre o Felipe Anderson jogar na direita e tal. Aí ele ficou muito irritado, tanto que ele levanta e vai embora quando ele termina de responder. Porque era uma questão que as pessoas estavam colocando, né, dele botar o Felipe Anderson pela direita e dar mais liberdade para o Estevão. Ele faz dar certo. E ele não quer dar o braço a torcer, que ele fez algo que as pessoas falam. E ele fala assim, não, o Felipe Anderson tá ali porque não tem o Veiga. Ele dá a entender o seguinte, quando o Veiga voltar, eu vou tirar o Felipe Anderson do time. Se ele estiver jogando bem por ali, por que você vai tirar? Mas é por isso que, para mim, essa resposta dele é um indicativo de que nem o Estevão tem esse lugar cativo nesse setor meio-direito, sabe? Eu tô com o Gênio. Para mim, o Paulinho bem ou no lugar do centroavante, o que eu acho que pode acontecer poucas vezes, porque vejo o Paulinho também com essa liberdade do lado esquerdo, entregando mais para o time e tendo alguém ali para acompanhá-lo, como foi Paulinho e Hulk. Para mim, esse setor da direita, ele ganha mais essa competitividade com o Felipe Anderson, com o Estevão, com o Veiga e com o Maurício voltando. Porque ontem ele fala, perdemos o nosso melhor jogador do Campeonato Paulista. E isso impactou na equipe. Ele é muito claro ontem quando ele fala sobre o Maurício. Então o Maurício também é um jogador que entrega. Não é um jogador que você vai deixar no banco de reservas 3, 4 jogos e não vai utilizar. Eu acho que aumenta a competitividade, por isso, para mim, ninguém ali tem ninguém mesmo cadeira cativa. Cadeira cativa. Porque eu lembro que no ano passado... Para mim, nem mesmo o Estevão. Não no Paulista desse ano. O Paulista do ano passado, o Flaco Lopes era um destaque. E depois perdeu espaço. O Palmeiras foi campeão com o Flaco Lopes. E merecidamente perdeu espaço, né? Ele então, deixou de render. O cara fez gol no Paulista, não quer dizer que vai ser titular o ano inteiro. Não é que o Abel tirou, ele passou a não render e aí o Abel tirou. E eu acho que de todos que a gente falou... Então, o Estevão passou a não render pela direita, mas é um jogador com uma qualidade absurda que a qualquer momento ele desequilibra uma partida. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva também no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!